Zumbi dos Palmares. Esse é o segundo personagem aqui da série Desconstruindo Falsos Heróis. Esse que é um herói clássico da esquerda, clássico brasileiro. E na falta de heróis, eles resolveram pegar um cara, um escravagista, e torná-lo herói, né? E o que eu acho pior nessas histórias é o seguinte, é ocultar fatos, ocultar o outro lado. Porque não teria problema ele ser um herói cometendo algumas cagadas. Agora, o problema é ele ser herói e todo o lado sombrio dele ser apagado, ser oculto. Esse que é o problema. Então vamos começar a história do Zumbi dos Palmares. Primeiramente, o que você aprendeu na escola? Zumbi dos Palmares conduziu uma das revoltas de escravos mais importantes da América, tornando um herói tão grande que merece que o Dia da Consciência Negra seja celebrado no aniversário de sua morte, a 20 de novembro de 1695. Instituição das mais execráveis da história, a escravidão era constituída de brancos colocando negros em navios e vendendo-os a outros brancos. Então é isso que você aprendeu na escola, né? Agora primeiro vamos ver um fato aqui sobre a escravidão. Será que a escravidão é só de negros contra brancos contra negros? O Império Mouro foi um grande império muçulmano que conquistou o norte da África, Oriente Médio e Península Ibérica, onde hoje se localizam Portugal e Espanha. É o mesmo império que alguns muçulmanos querem refazer através do Estado Islâmico, com um regime de califado onde um homem seria escolhido por Deus para liderar o povo muçulmano na conversão do mundo para o islamismo. Com o declínio do Império Romano, o califado conseguiu uma brecha e em menos de uma década conquistou a Península Ibérica inteira. Apesar da resistência de algumas regiões, que voltaram rapidamente ao domínio cristão, o Império Mouro permaneceu de 711 até 1452 na península, o que nos leva a 741 anos de ocupação e também de escravidão do povo cristão, sendo que, após serem expulsos da Península Ibérica, continuaram a escravizar portugueses, principalmente os que moravam no litoral e eram alvos fáceis. Então, ali, os negros muçulmanos escravizaram, além de cristãos, o povo português, né? Outro dado, mais de 1 milhão de europeus foram escravizados por traficantes norte-africanos de escravos, entre 1530 e 1780, uma época marcada por abundante pirataria costeira no Mediterrâneo e no Atlântico. A informação é do historiador americano Robert Davis, que falou sobre o assunto anteontem. Segundo ele, embora o número seja pequeno, perto do total de escravos africanos negros levados às Américas ao longo de 400 anos, entre 10 milhões e 12 milhões, sua pesquisa mostra que o comércio de escravos brancos era maior do que se presume comumente e que exerceu um impacto significativo sobre a população branca da Europa. Uma das coisas que o público e muitos especialistas tendem a dar como certa é que a escravidão, na Idade Moderna, sempre foi de natureza racial, ou seja, que apenas os negros foram escravos, mas não é verdade. Ser escravizado era uma possibilidade muito real para qualquer pessoa que viajasse pelo Mediterrâneo ou que habitasse o litoral de países como Itália, França, Espanha ou Portugal, ou até mesmo países mais ao norte, como o Reino Unido e a Islândia. A escravidão sempre existiu e foi com o intuito de gerar mão de obra, e não por causa da cor de pele. Brancos já escravizavam brancos, negros já escravizavam negros. Nos primórdios, o escravo era propriedade de outra. Em algumas nações, os escravos eram os que pagavam impostos e os cidadãos não pagavam. Então agora vamos à história do zumbi, né? O zumbi é o maior herói negro, o homem cuja data da morte se comemora em muitas cidades do país e o Dia da Consciência Negra, mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo dos Palmares. Também sequestrava mulheres, raras nas primeiras décadas no Brasil, e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo. No quilombo, os moradores deveriam ter mais liberdade que fora dele, mas a escolha em viver ali deveria ser um caminho sem volta, o que lembra a máfia hoje em dia. Quando alguns negros fugiam, mandavam-lhes crioulos no encalço, e uma vez pegados eram mortos, de sorte que entre eles reinava o temor. Consta mesmo que os palmaristas cobravam tributos em mantimentos, dinheiros e armas dos moradores das vilas e povoados. Quem não colaborasse poderia ver suas propriedades saqueadas, seus canaviais e plantações incendiados e seus escravos sequestrados.
Para obter os escravos, os quilombolas faziam pequenos ataques a povoados próximos. Os escravos, que por sua própria indústria e valor conseguiam chegar aos palmares, eram considerados livres, mas os raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam sendo escravos. As relações com esses senhores de escravos iam muito além do mercado do contato comercial. Nobres escravocatas africanos acabavam exilados ou vinham estudar no Brasil. O rei nigeriano Kosoko, por exemplo, mandou 3 de seus filhos em viagem à Bahia. Eles voltaram em 1850, rebatizados como Lourenço, Simplício e Camilo. Esses empresários, esses nigerianos, enriquecidos em seus negócios com os europeus, lutaram contra o fim da escravidão ao longo do século XIX. Ainda que, evidentemente, cada escravo detestasse a sua própria escravidão, dificilmente viam problemas na escravidão dos outros. Um certo Zé Alfaiate, por exemplo, foi alforreado no Brasil em 1830 e se tornou um célebre traficante na África nos anos seguintes. E isso não era uma exceção. No vilarejo de São Gonçalo dos Campos, pardos e negros alforreados tinham 29,8% de todos os cativos. Em Santiago do Iguape, 46,5% dos escravos eram propriedade de negros, que diante dos brancos era a minoria da população livre. Faz parte da propaganda de certos movimentos negros exaltar a figura de Zumbi como libertador dos escravos. Ora, a ascensão dele se deu após o assassinato do próprio tio. Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o rei Gangzumba envenenando-o, e Zumbi assumiu o governo e o comando em chefe do quilombo. Ou seja, ele matou o próprio tio para assumir o quilombo. Um legítimo golpe, né? Zumbi rompeu as pazes e espalhou o terror. Tais eram as devastações que os quilombolas espalhavam em torno de si, que a pedido da população circunvizinha foram organizadas as expedições armadas, das quais resultou a sua destruição de Palmares. Zumbi não tinha pretensões de liberar os escravos, maior mercadoria da África, e mantinha os costumes ali vigentes, pelos quais algumas etnias escravizavam seus inimigos. Os portugueses, na maior parte das vezes, não capturavam os escravos, mas os compravam das tribos africanas. Até hoje a escravidão é praticada em várias regiões da África. Zumbi mantinha escravos de tribos inimigas para os trabalhos no quilombo. Assim era Zumbi dos Palmares. Queria ser o rei do Brasil e talvez criar um estado africano. Nossos negros devem escolher um outro herói, pois este está mais para bandido cangaceiro do que outra coisa. Ele não queria libertar os negros, mas colocá-los a seu serviço como escravos, exatamente como era na época, como era até hoje na África. Aqui eu separei um dos argumentos que as pessoas usam para defender o Zumbi, é o seguinte, lá no terceiro parágrafo eles falam o seguinte, não podemos esperar de Zumbi atitudes de um herói do século XXI. Nos tempos coloniais, muitos ex-escravos juntavam uma determinada quantia em dinheiro e compravam escravos. Esse é um texto de uma historiadora que no parágrafo anterior ela mesma admite que existia a escravidão, e no parágrafo posterior, que é o que eu li para vocês, ela diz que não podemos exigir nada mais dele do que isso. Se é assim, então todo mundo deveria ter escravo naquela época, né? E para finalizar, eu queria mostrar para vocês que nós temos um navio, um navio petroleiro com o nome de Zumbi dos Palmares, entregue pela presidenta Dilma. Inclusive, lá na imagem de baixo, ela mencionou que a escolha do nome da embarcação seria alusiva ao reconhecimento da cultura negra, como parte fundamental do que são os brasileiros, além de um sinal de repúdio à discriminação racial. E ali do lado tem uma tuitada dela, ela celebrando o Dia da Consciência Negra e homenageando o Zumbi dos Palmares, né? Então a gente vê claramente que o Zumbi lutou para liberar os escravos que existiam naquela época, mas para liberar para ele pegar, né? E para ele lutava contra a escravidão dele, né? Contra a escravidão dos outros ele estava pouco se lixando. Tanto é que o quilombo era repleto de escravos dos zumbis dos Palmares. E até hoje esse cara é um herói, né? Essa parte da história é oculta, tu nunca vai ouvir ninguém falar disso, muito dificilmente. A gente consegue saber isso através de livros e da internet. Mas isso está registrado em vários livros. Eu vou deixar todos os links na descrição. E como vocês viram, é mais um falso herói, né? E esse é brasileiro. E infelizmente as pessoas idolatram esse cara
muitos, sem sequer saber esse lado da história, sem sequer saber que na verdade esse cara era um escravocrata que matou o próprio tio para tomar o quilombo e hoje aí é um herói nacional, né? Através do Estado Islâmico, com um regime de califado onde um homem seria escolhido por Deus para liderar o povo muçulmano na conversão do mundo para o islamismo. Com o declínio do Império Romano, o califado conseguiu uma brecha e em menos de uma década conquistou a Península Ibérica inteira. Apesar da resistência de algumas regiões, que voltaram rapidamente ao domínio cristão, o Império Moro permaneceu de 711 até 1452 na Península, o que nos leva a 741 anos de ocupação e também de escravidão do povo cristão, sendo que, após serem expulsos da Península Ibérica, continuaram a escravizar portugueses, principalmente os que moravam no litoral e eram alvos fáceis. Então, ali, os negros muçulmanos escravizaram, além de cristãos, o povo português, né? Outro dado, mais de 1 milhão de europeus foram escravizados por traficantes norte-africanos de escravos, entre 1530 e 1780, uma época marcada por abundante pirataria costeira no Mediterrâneo e no Atlântico. A informação é do historiador americano Robert Davis, que falou sobre o assunto anteontem. Segundo ele, embora o número seja pequeno, perto do total de escravos africanos negros levados às Américas ao longo de 400 anos, entre 10 milhões e 12 milhões, sua pesquisa mostra que o comércio de escravos brancos era maior do que se presume comumente e que exerceu um impacto significativo sobre a população branca da Europa. Uma das coisas que o público e muitos especialistas tendem a dar como certa é que a escravidão, na Idade Moderna, sempre foi de natureza racial, ou seja, que apenas os negros foram os escravos que, por sua própria indústria e valor, conseguiam chegar aos palmares, eram considerados livres, mas os raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam sendo escravos. As relações com esses senhores de escravos iam muito além do mercado do contato comercial. Nobres escravocratas africanos acabavam exilados ou vinham estudar no Brasil. O rei nigeriano Kossogo, por exemplo, mandou 3 de seus filhos em viagem à Bahia. Eles voltaram em 1850, rebatizados como Lourenço, Simplício e Camilo. Esses empresários, esses nigerianos, enriquecidos em seus negócios com os europeus, lutaram contra o fim da escravidão ao longo do século XIX. Ainda que, evidentemente, cada escravo detestasse a sua própria escravidão, dificilmente viam problemas na escravidão dos outros. Um certo Zé Alfaiate, por exemplo, foi alforreado no Brasil em 1830 e se tornou um célebre traficante na África nos anos seguintes. E isso não era uma exceção. No vilarejo de São Gonçalo dos Campos, pardos e negros alforreados tinham 29,8% de todos os cativos. Em Santiago do Iguape, 46,5% dos escravos eram propriedade de negros, que diante dos brancos era a minoria da população livre. Faz parte da propaganda de certos movimentos negros exaltar a figura de Zumbi como libertador dos escravos. Ora, a ascensão dele se deu após o assassinato do próprio tio. Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o rei Gangzumba envenenando-o, e Zumbi assumiu o governo e o comando em chefe do quilombo. Ou seja, eles foram escravos, mas não é verdade. Ser escravizado era uma possibilidade muito real para qualquer pessoa que viajasse pelo Mediterrâneo ou que habitasse o litoral de países como Itália, França, Espanha ou Portugal, ou até mesmo países mais ao norte, como o Reino Unido e a Islândia. A escravidão sempre existiu e foi com o intuito de gerar mão de obra, e não por causa da cor de pele. Brancos já escravizavam brancos, negros já escravizavam negros. Nos primórdios, o escravo era propriedade de outra. Em algumas nações, os escravos eram os que pagavam impostos e os cidadãos não pagavam. Então agora vamos à história do Zumbi. Zumbi, o maior herói negro, o homem cuja data da morte se comemora em muitas cidades do país e o Dia da Consciência Negra, mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo dos Palmares. Também sequestrava mulheres, raras nas primeiras décadas no Brasil,
e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo. No quilombo, os moradores deveriam ter mais liberdade que fora dele, mas a escolha em viver ali deveria ser um caminho sem volta, o que lembra a máfia hoje em dia. Quando alguns negros fugiam, mandavam-lhes crioulos no encalço, e uma vez pegados eram mortos, de sorte que entre eles reinava o temor. Consta mesmo que os palmaristas cobravam tributos em mantimentos, dinheiros e armas dos moradores das vilas e povoados. Quem não colaborasse poderia ver suas propriedades saqueadas, seus canaviais e plantações incendiados e seus escravos sequestrados. Para obter os escravos, os quilombolas faziam pequenos ataques a povoados próximos. Zumbi dos Palmares. Esse é o segundo personagem aqui da série Desconstruindo Falsos Heróis. Esse que é um herói clássico da esquerda, clássico brasileiro. E na falta de heróis, eles resolveram pegar um cara, um escravagista, e torná-lo herói, né? E o que eu acho pior nessas histórias é o seguinte, é ocultar fatos, ocultar o outro lado. Porque não teria problema ele ser um herói cometendo algumas cagadas. Agora, o problema é ele ser herói e todo o lado sombrio dele ser apagado, ser oculto. Esse que é o problema. Então vamos começar a história do Zumbi dos Palmares. Primeiramente, o que você aprendeu na escola? Zumbi dos Palmares conduziu uma das revoltas de escravos mais importantes da América, tornando um herói tão grande que merece que o Dia da Consciência Negra seja celebrado no aniversário de sua morte, a 20 de novembro de 1695. Instituição das mais execráveis da história, a escravidão era constituída de brancos colocando negros em navios e vendendo-os a outros brancos. Então é isso que você aprendeu na escola, né? Agora primeiro vamos ver um fato aqui sobre a escravidão. Será que a escravidão é só de negros contra brancos contra negros? O Império Mouro foi um grande império muçulmano que conquistou o norte da África, Oriente Médio e Península Ibérica, onde hoje se localizam Portugal e Espanha. É o mesmo império que alguns muçulmanos querem refazer matou o próprio tio para assumir o quilombo. Um legítimo golpe, né? Zumbi rompeu as pazes e espalhou o terror. Tais eram as devastações que os quilombolas espalhavam em torno de si, que a pedido da população circunvizinha foram organizadas as expedições armadas, das quais resultou a sua destruição de Palmares. Zumbi não tinha pretensões de liberar os escravos, maior mercadoria da África, e mantinha os costumes ali vigentes, pelos quais algumas etnias escravizavam seus inimigos. Os portugueses, na maior parte das vezes, não capturavam os escravos, mas os compravam das tribos africanas. Até hoje a escravidão é praticada em várias regiões da África. Zumbi mantinha escravos de tribos inimigas para os trabalhos no quilombo. Assim era Zumbi dos Palmares. Queria ser o rei do Brasil e talvez criar um estado africano. Nossos negros devem escolher um outro herói, pois este está mais para bandido cangaceiro do que outra coisa. Ele não queria libertar os negros, mas colocá-los a seu serviço como escravos, exatamente como era na época, né, como era até hoje na África. Aqui eu separei um dos argumentos que as pessoas usam para defender o zumbi, é o seguinte, lá no terceiro parágrafo eles falam o seguinte, ó: não podemos esperar de Zumbi atitudes de um herói do século XXI. Nos tempos coloniais, muitos ex-escravos juntavam uma determinada quantia em dinheiro e compravam escravos. Esse é um texto de uma historiadora que no parágrafo anterior ela mesma admite que existia a escravidão, e no parágrafo posterior, que é o que eu li para vocês, ela diz que não podemos exigir nada mais dele do que isso. Se é assim, então todo mundo deveria ter escravo naquela época, né?